O negócio começa num manicômio de segurança máxima lá na China, no quarto 666. O Levi estava lá esticadão na cama, calmo até demais, enquanto o Jasper estava mexendo nos fios de cobre, preparando uma parada sinistra. O clima estava muito tenso. Antes de fechar o circuito, o Jasper perguntou se o cara tinha últimas palavras. O Levi, que é bitolado num livro misterioso, cismou que o choque ia purificar a existência dele. Aí o Jasper foi lá e enfiou os fios na tomada de uma vez. O impacto foi pesado. A descarga atravessou o Levi e fritou tudo. Na mesma hora, o hospital virou um caos. Os alarmes começaram a berrar e subiu uma fumaça densa no quarto. Quando a equipe médica conseguiu entrar, o Levi estava um desastre. Pele queimada, cabelo em pé e espumando igual um bicho raivoso. E o Jasper ainda começou a surtar, exigindo ir junto com o parceiro. Os paramédicos já tinham perdido a paciência com os dois e saíram arrastando todo mundo para a ambulância sem muita conversa. Lá do alto da sala dele, o diretor Saum fica só observando a desgraça. O olhar do cara é de quem já não se espanta com mais nada. Aquele hospital é tipo um depósito de gente que perdeu o juízo. Tem de tudo, desde astrônomo jurando que a Terra é quadrada, até professor de medicina com umas teorias bizarras. Mas o Levi e o Jasper são outro nível. Eles não são só malucos. Os dois têm uma sede de sangue que aparece na primeira oportunidade de confusão. Depois que a poeira baixou e deram um jeito no Levi, ele jurou de pé junto que aquele choque todo funcionou, igualzinho estava no manual dele. O cara disse que viu até o fim do universo. O Jasper, que não vale nada, deu risada e perguntou se a visão não foi por causa da agulha que ele mesmo tinha enfiado na cabeça do amigo. O Levi nem ligou pro deboche, começou a chamar o Jasper de mestre e disse que o sistema dele finalmente tinha despertado. Só que, enquanto a loucura comia solta no hospital, o bicho estava pegando de verdade no Monte Tyson. A natureza simplesmente entrou em colapso. Os animais saíram correndo desesperados antes de serem esmagados por uma criatura gigante, uma coisa bizarra que ninguém entende. Foi um massacre. O governo até tentou abafar, dizendo que foi um terremoto, mas a verdade é muito pior. Uns monstros de elite apareceram por lá. Agora, o exército fechou tudo e a ordem é clara: ninguém chega perto daquela zona de morte. A cena muda para o bloco cirúrgico e o negócio tá bizarro. O tal sistema tenta se instalar no corpo do Levi, mas entra em pane total, porque percebe que o cara é completamente desequilibrado. Os médicos não entendem nada. O sujeito tá todo queimado, enrolado em cobre, mas o coração dele bate com uma força que não é normal. Quando o anestesista chega perto, o Levi manda uma real. Diz que não quer ser apagado. Ele insiste que a dor purifica e que aquele estrago todo é só uma limpeza no corpo. O cirurgião perde a linha, grita que aquilo foi uma burrice sem tamanho, mas o Levi nem pisca. Ele diz que precisa do sofrimento para treinar a mente e que os médicos jamais entenderiam isso. Ainda ameaça não pagar a conta se derem o sedativo. Como o médico vê que o cara tá quebrado e sem um centavo, nem dá moral. Taca a máscara na cara dele e abre o gás. O Levi ainda tenta lutar, mas o químico vence e ele apaga. O passado do cara explica muita coisa. Quando era criança, ele leu sobre cabeças de metal e resolveu testar a teoria dando marretadas no próprio crânio na frente da mãe. O diagnóstico foi direto: transtorno mental gravíssimo, um perigo total. Depois de horas, a cirurgia acaba e o Levi acorda parecendo uma múmia, todo enfaixado. E quem tá lá do lado? O Jasper. O primeiro pedido do Levi ao acordar foi levar mais agulhadas. O Jasper, se achando o gênio da acupuntura, começa a espetar o amigo com uma técnica nova. O Levi começa até a ouvir vozes, mas o papo é cortado porque as máquinas do hospital entram em curto, o pulso dele despenca e as enfermeiras entram em pânico quando veem o braço do cara cheio de agulhas, parecendo um porco-espinho. É UTI na hora. Só que, nesse meio tempo, o tal sistema do mais forte finalmente engrena e promete dar para o Levi acesso a um monte de técnica de luta mortal. Longe dali, o médico-chefe estava tentando comer a marmita em paz depois de um plantão pesado. No primeiro pedaço de comida, uma enfermeira brota na sala avisando que o louco do 666 aprontou de novo. O médico joga tudo no chão, possesso da vida, gritando que o hospital não é manicômio para aguentar tanta loucura. O dia amanhece com aquela sensação de que o pesadelo está só recomeçando. O clima pesou de vez no escritório da diretoria.
A secretária entrou com uma mensagem bizarra vinda direto do cemitério. O coveiro queria saber que horas o defunto ia chegar para o enterro. O diretor Saum tentou manter a pose, dizendo que o Levi ainda estava vivo, mas o gerente do cemitério mandou avisar que não aguenta mais alarme falso. Basicamente, deu um ultimato: ou o corpo aparece de verdade, ou ele perde a vaga. O Saum só conseguiu suspirar porque já perdeu a conta de quantas vezes ouviu essa mesma ameaça. Aí o telefone tocou e o negócio azedou. Era o vice-diretor do hospital psiquiátrico soltando os cachorros, gritando que o Levi estava fazendo todo mundo de palhaço. O Saum já mandou a secretária sair, sentindo que o velório agora era só questão de tempo. A fúria era geral. O Lee, que estava virado sem dormir, jurou que assim que o Levi estabilizasse, ia chutar ele de volta para o hospício. Quando o Saum tentou dar a ideia do paciente ficar por lá mesmo, levou uma resposta violenta. Se insistissem na internação, erros médicos iam começar a acontecer e o Levi ia voltar para casa numa cadeira de rodas. Para fechar a ameaça, a mulher ainda deu um soco na mesa que rachou a madeira no meio, antes de desligar na cara dele. Enquanto isso, no corredor da cirurgia, o Jasper estava lá jogado, processando a bagunça toda. O povo passava e encarava o cara como se ele fosse um mutante, mas ele nem aí. Do nada, ele teve um estalo de genialidade. Pegou as agulhas e começou a berrar, fingindo que estava morrendo, só para ver a reação das pessoas. Lá dentro, o cirurgião estava quase tendo um colapso. Ele lembrou que o diretor vendeu o emprego prometendo casos complexos. Mas agora, ele entendeu que caiu numa armadilha. O cara já teve que ressuscitar o Levi 48 vezes. O médico chegou a chorar de arrependimento por ter aceitado o cargo. Só que no meio de tudo isso, o sistema no corpo do Levi começou uma atualização pesada de Rank S. Como ele é um lunático completo e não consegue decidir nada com lógica, a inteligência artificial tomou as rédeas e escolheu um upgrade permanente em resistência física. Começou uma contagem regressiva que está transformando o corpo do moleque em uma verdadeira fortaleza. A noite já tinha caído e o pessoal da busca estava doido atrás dos fugitivos. O motorista da ambulância não aguentava mais. Estava lá escorado no carro, só contando os segundos para aquela cirurgia infinita acabar. Quando as portas finalmente abriram e as enfermeiras apareceram com a maca, ninguém comemorou o sucesso da operação. O comando foi curto e grosso: joga ele aí dentro agora. O motorista mesmo assumiu o volante, louco para se livrar daquela bucha. Lá no hospital, o clima era de velório. Uma enfermeira contou sem acreditar que o cirurgião tinha acabado de operar o segundo maluco e mandou um presente de despedida para o diretor. A máscara dele encharcada de sangue com um bilhete dizendo que estava se demitindo. No sanatório, o diretor Saum estava quase fazendo uma reza brava para os dois não voltarem. Mas quando ouviu o barulho do motor da ambulância chegando, ele viu que tinha dado tudo errado. O encontro dos caras foi um show de desespero. O motorista implorava para o Saum ficar com o Levi, dizendo que os pontos iam estourar no caminho. O Saum tentou dar aquele migué de parceria entre hospitais, mas o motorista não aguentou. Caiu de joelhos, tremendo de ódio, pedindo pelo amor de Deus para deixarem ele ir embora. O cara deixou claro que a dupla tinha levado todo mundo ao limite da loucura. Sem esperar resposta, ele acelerou a ambulância e sumiu no escuro, largando os pacientes no asfalto. Ficou aquele silêncio bizarro, com o Saum olhando para os dois sem saber o que fazer. O Levi, na maior tranquilidade do mundo, disse que estava ótimo, e o Jasper, com aquele sorriso estranho, confirmou. O diretor não quis nem saber, mandou trazer as amarras na hora. Levaram os dois de volta para o quarto 666 e prenderam eles com cintos de couro reforçados. O Levi nem reagiu, estava em transe, dizendo que um tal de psicopata na mente dele estava guiando um treinamento supremo no corpo. Ele começou a descrever uma energia subindo, um poder que deixou o Jasper empolgadíssimo. O Levi garantiu que o plano de tomar choque e girar a galáxia foi um sucesso total. E o próximo passo? Voltar para o clássico, dar marretada no próprio peito para ver se a armadura nova aguentava o tranco. Do lado de fora, a equipe e o diretor ficavam só espiando pelo buraquinho da porta. Tudo em silêncio, aquele silêncio que dá medo. O Saum foi para o escritório rezando para aquela paz durar, mas sentindo que a tempestade de verdade ainda estava por vir. A noite caiu com um clima pesado de tragédia. Tinha uma garota andando distraída, vidrada no celular, sem nem desconfiar do que estava escondido ali perto.
Quando ela sentiu algo estranho e olhou para trás, deu de cara com um monstro bizarro, gigante, com umas orelhas enormes e a boca cheia de dente afiado. Ela nem teve tempo de gritar direito. A criatura deu o bote e acabou com tudo ali mesmo. O celular caiu no chão e a escuridão engoliu a menina. Enquanto o terror rolava nas ruas, o dia amanheceu no quarto 666 com uma cena de filme. O Levi acordou e, só de se espreguiçar, as faixas que prendiam ele igual a uma múmia arrebentaram como se fossem papel. Ele levantou, acordou o Jasper e saiu rasgando as bandagens do parceiro com uma força absurda. O Jasper ficou de queixo caído quando viu que a pele do Levi estava lisinha, mas dura igual aço. Era o resultado bizarro daquela evolução dele. Lá no corredor, um eletricista estava fazendo o serviço dele quando viu uma sombra na parede e gelou. O medo de monstro estava em todo mundo, mas o alívio de ver uma pessoa durou pouco. Quando ele deu de cara com o Jasper, lembrou na hora do que falavam nos treinamentos, que o pessoal do quarto 666 era mais perigoso que qualquer monstro ou guerreiro de elite. Antes do cara entender o que estava acontecendo, o Jasper deu um bote, pegou o martelo da caixa de ferramentas dele e sumiu. O eletricista, tremendo igual vara verde, foi atrás do barulho que vinha do quarto. Pelo buraquinho da porta, ele viu uma coisa que não fazia sentido. O Jasper estava descendo o martelo com toda a força no peito do Levi, e o cara nem piscava de dor. O trabalhador entrou em choque. Quando o Jasper olhou para trás com uma cara de psicopata, o eletricista desabou. Saiu correndo pelo hospital, chorando e gritando que estava rolando um assassinato no 666. No meio daquela chuva de marretada, uma voz estranha, toda mecânica, começou a falar na cabeça do Levi. O sistema avisou que ele tinha acabado de bater o Rank D e que agora o nível de poder ia ficar ainda mais sinistro. O sistema, operando no modo automático devido à óbvia instabilidade mental de Levi, tomou as rédeas mais uma vez. Sem a capacidade do hospedeiro de decidir, a inteligência artificial escolheu focar a evolução nas mãos do rapaz. Enquanto isso, o corredor virou um cenário de guerra. Enfermeiros agarraram o eletricista em pânico, ignorando seus gritos sobre massacres e sangue escorrendo pelas paredes. O diretor Saum, sentindo o peso da responsabilidade, decidiu encarar o quarto da morte pessoalmente. Para a surpresa de todos, o quarto 666 estava impecável, nada de corpos ou vísceras. Levi e Jasper estavam sentados, na maior paz do mundo, brindando com copos de refrigerante. Quando questionados por Saum, responderam com a maior naturalidade que estavam apenas curtindo uma Coca e uma Sprite. O diretor, forçando um sorriso amarelo, tentou convencer o eletricista de que tudo não passou de um delírio. Mas o trabalhador, apavorado, jurava pelo que era mais sagrado que viu o crime acontecer. Ele se demitiu ali mesmo, mas não sem antes exigir sua ferramenta de volta. Saum, com o coração na boca, ordenou que os pacientes devolvessem o martelo. Levi fingiu demência até que o diretor apontou para o volume óbvio escondido em sua roupa. Com uma calma irritante, o garoto puxou o martelo de metal e o entregou. A equipe do hospital assistia a tudo em silêncio absoluto, tratando o diretor como um verdadeiro mártir pela coragem de desarmar os psicopatas. Saum pegou o objeto com mãos trêmulas e o devolveu ao operário, tentando manter a pose de líder inabalável, embora o suor frio escorresse por seu rosto, revelando o pavor que sentia. A noite trouxe a rotina bizarra do refeitório. Os internos assistiam ao noticiário sobre a invasão de monstros que assolava o país. No meio da transmissão, a loucura coletiva floresceu. Um paciente jurava que a repórter era sua esposa, outro afirmava ser o pai dela, e ambos se abraçaram chorando, comemorando o reencontro familiar. Jasper, entrando na onda, perguntou se Levi a conhecia. A resposta foi direta: "É minha namorada." Jasper apenas assentiu, acreditando piamente na alucinação do amigo. Longe do hospício, o clima era de prontidão militar no departamento dos despertados. Uma jovem líder com um brilho de confiança nos olhos anunciou que o esquadrão finalmente atingiu o segundo nível de combate. Com o poder renovado e armas em punho, o grupo se preparava para sair à caça, prontos para transformar os monstros que aterrorizavam a cidade em poeira.
Selena, uma curandeira prodígio de apenas 16 anos, transbordava confiança. Com sua equipe agora no segundo nível, ela acreditava que qualquer monstro seria esmagado sem esforço. O plano era audacioso: agir nas sombras, caçar a criatura e provar que os graduados da elite não estavam para brincadeira. Enquanto os heróis se preparavam para a glória, no hospício o tempo parecia ter derretido. Jasper estava em choque com o calendário da TV, que marcava 29 de fevereiro em pleno março. Levi, sempre lógico, sugeriu que o relógio do amigo estava pifado. Foi então que um interno aproveitou a deixa, oferecendo assistência técnica para o acessório, que, segundo ele, valia milhões. Com a seriedade de um mestre relojoeiro, o maluco sacou uma canetinha e desenhou um relógio novo no pulso de Jasper. O garoto ficou radiante com o upgrade gratuito, mas a alegria durou até chegarem no quarto. Jasper desabou em prantos ao perceber que o desenho era uma falsificação que já tinha parado de funcionar. Para consolar o parceiro, Levi ofereceu um leite de soja. Enquanto bebiam, Jasper mencionou que as vozes em sua cabeça estavam agitadas. Naquele exato segundo, a contagem regressiva do sistema de Levi zerou. O mundo ao redor congelou. A realidade se dissolveu e o sistema anunciou uma missão interdimensional. Levi precisava viajar para outro mundo para salvar o herdeiro de uma técnica lendária de forjamento corporal. Ao abrir os olhos, Levi sentiu que algo estava muito errado. O quarto era uma explosão de rosa e ele estava vestindo um pijama de coelhinho com direito a rabim e penteado de menina. Horrorizado, ele correu para o espelho, temendo ter mudado de gênero. Ele estava prestes a fazer uma inspeção manual para tirar a dúvida quando uma mulher invadiu o quarto avisando sobre o café da manhã. Ao flagrar a cena comprometedora, ela bateu a porta em pânico, jurando que não viu nada. Levi suspirou, aliviado por ainda ser homem, mas furioso com o gosto duvidoso do sistema. Ele trocou o figurino ridículo por algo normal e desceu para encarar sua nova mãe. A mulher, tentando ser carinhosa, disse que ele estava lindo e pediu para ele ignorar os valentões da escola que viviam pegando no seu pé. Intrigado com a nova rotina, Levi apontou para a bebida na mesa e perguntou o que era aquilo. A mulher explicou que era apenas leite de vaca, reforçando que, com os exames finais batendo à porta, ele precisava de foco total nos livros. Levi nem piscou. Encheu a xícara até a borda, agarrou o recipiente com as duas mãos e virou tudo num gole só. Com um sorriso satisfeito, ele elogiou o mingau de soja, deixando a suposta mãe sem palavras diante daquela reação bizarra. Logo depois, ele seguiu para o ponto de ônibus, absorvendo a liberdade e o silêncio que o hospital psiquiátrico nunca permitiu. Levi agora habitava o corpo de Charlie, um estudante comum. Ao embarcar, notou uma garotinha de tranças que sofria por não alcançar o corrimão. Com um gesto gentil, Charlie cedeu seu lugar à pequena. Foi nesse momento que Johnson, um valentão de cabelo roxo e algoz do verdadeiro Charlie, entrou no ônibus. Ele avançou direto no pescoço de Levi, rosnando ameaças e perguntando se ele queria apanhar de novo. Memórias de humilhações passadas inundaram a mente de Levi, mas quem encarava Johnson agora não era a vítima de sempre. O olhar de Levi era tão gélido que o Brutamontes hesitou, sentindo que algo estava muito errado. A tensão foi cortada por um grito. Um homem coberto de sangue invadiu o ônibus, implorando para o motorista fugir, alegando que um psicopata o caçava. Antes que as portas fechassem, o agressor surgiu, um sujeito de meia-idade, vestindo farrapos de hospital psiquiátrico e brandindo facas de açougueiro enormes. O louco começou a berrar que faria picadinho de todo mundo ali. Enquanto o pânico tomava conta dos passageiros, Levi permanecia em uma calma absoluta, analisando o invasor com desprezo. O maníaco, irritado com a tranquilidade de Levi, arremessou uma das facas na direção da garotinha que ocupava o antigo lugar do rapaz. Johnson recuou em pânico, mas o impacto não foi o esperado. O sangue espirrou alto, porém o alvo não foi a menina. Levi surgiu como um vulto na frente da lâmina, agarrando-a diretamente com a palma da mão. Com um olhar perturbador, ele questionou o homem sobre o motivo de querer usar uma simples faca de cozinha contra uma criança. O criminoso berrou para ele soltar a arma, mas Levi apenas apertou o aço com mais força, deixando o próprio sangue escorrer enquanto encarava o agressor, paralisando o ônibus inteiro de puro terror.
O maníaco estava paralisado, em choque total. Ele não conseguia sequer puxar a faca de volta. Nunca tinha visto alguém receber o aço com tamanha indiferença. Levi arrancou a arma da mão do agressor com uma facilidade brutal, fazendo o sujeito desabar no chão, tremendo e berrando que o garoto era o verdadeiro psicopata ali. Com uma calma aterradora, Levi se inclinou sobre o homem e repetiu a pergunta. Por que diabos ele queria ferir a criança com um utensílio de cozinha tão medíocre? A polícia e o resgate chegaram em tempo recorde. Os passageiros assistiam à cena em um silêncio fúnebre, enquanto Levi desembarcava como se nada tivesse acontecido. Johnson, o valentão de cabelo roxo, estava jogado no chão, processando o terror. Levi se aproximou, estendeu a mão banhada em sangue e sugeriu que eles recomeçassem do zero. Johnson, sem saída, apertou a mão do colega e sentiu o fluido quente e pegajoso escorrer entre os dedos. O sorriso de Levi indicava que ele não tinha esquecido o passado do corpo que habitava. Uma enfermeira correu para socorrer o herói ensanguentado. Enquanto ela enfaixava o corte profundo, elogiou a resistência do rapaz, que não demonstrava um pingo de sofrimento. Levi apenas respondeu que a dor era o combustível para sua mente superior e que já estava habituado. A mulher se calou, convencida de que o garoto não batia bem da cabeça. Enquanto isso, o agressor original era arrastado para a viatura, chorando de pavor e fugindo do olhar de Levi como se estivesse vendo o próprio diabo. O policial tentou agradecer formalmente, prometendo relatar o ato de bravura à escola, mas Levi só queria saber de uma coisa. Ele estava atrasado. O agente ficou impressionado, achando que o compromisso do jovem com os estudos era uma inspiração, sem imaginar que a mente por trás daqueles olhos buscava algo muito diferente de notas altas. O policial ainda tentou oferecer uma carona para o hospital ou uma dispensa médica, mas ouviu que o caminho do cultivo exige sofrimento. Ao entrar no prédio da escola, Levi sentiu o cheiro de papel e poeira. Ele pensou que se Jasper estivesse ali, provavelmente tentaria dar aulas de acupuntura para os professores. Sem hesitar, ele percorreu os corredores até encontrar sua sala. Ao abrir a porta, encontrou o ambiente quase vazio, com apenas alguns alunos dispersos, ignorando que o Charlie, que acabara de entrar, não era mais o saco de pancadas de antes, mas um mestre do forjamento corporal, em busca de novos desafios. Levi se afundou em uma das cadeiras, deixando a cabeça pender sobre a mesa enquanto flashes do passado o bombardeavam. Ele revivia o embate entre sua mãe e o diretor Sound. Ela, desesperada para que o filho tivesse uma vida comum no ensino médio, e o diretor, frio, martelando que as regras para crianças normais não serviam para alguém com um distúrbio mental tão severo. A dor daquela rejeição ainda ecoava, mas foi cortada por uma pressão incômoda no braço. Ao levantar o olhar, deu de cara com uma garota de cabelos ruivos longos e expressão ranzinza. Ela cravava uma caneta na pele dele, rosnando sobre uma linha imaginária na carteira que ele jamais deveria ter cruzado. Ameaçou esfaqueá-lo caso ele avançasse 1 milímetro. A menina esperava um grito, um pulo de susto, qualquer sinal de agonia, mas Levi permaneceu imóvel. Irritada com a indiferença, ela aplicou toda a sua força, enterrando a ponta da caneta fundo na mão do rapaz. Levi apenas comentou, com uma voz desprovida de emoção, que seus amigos do hospício também adoravam brincar daquela forma. A garota travou. Não entendeu a referência e ficou possessa ao ver que, mesmo com o sangue jorrando e sujando sua própria bochecha, o garoto nem piscava. Quando ela arrancou a caneta e viu a gravidade do estrago, o pânico a dominou. Ela fugiu da sala em choque, deixando um rastro de sangue para trás. No fundo da sala, Aston, um valentão metido a protetor, cochichou para Johnson que daria uma lição em Charlie no banheiro assim que o sinal tocasse. Para sua surpresa, Johnson, que ainda sentia o sangue pegajoso do ônibus em suas mãos, o cortou na hora. "Não toca nele, esse cara é bizarro", alertou. Aston não entendeu o medo do parceiro, mas a tensão subiu quando Levi caminhou até eles. Com um sorriso perturbador, ele disse que se lembrava perfeitamente de como eles brincavam antes. Johnson, trêmulo, retribuiu o aperto de mão sobre o olhar incrédulo de Aston. O clima pesado foi interrompido pela entrada da professora de literatura, uma mulher conhecida pela crueldade.
Sem rodeios, ela cobrou a memorização da Ode à Rocha Vermelha. Enquanto a turma rezava para não ser notada pela velha bruxa, o dedo dela apontou certeiro para o fundo da sala. O escolhido para o sacrifício intelectual era Charlie. A turma inteira prendeu a respiração. Todos sabiam que a velha bruxa era o maior pesadelo de Charlie e esperavam que ele desabasse em prantos só de ouvir o próprio nome. Mas o que viram foi um choque. Charlie se levantou com uma calma glacial e mandou a real, dizendo que não tinha movido um dedo para fazer a lição. A professora travou. Uma aura pesada e sufocante tomou conta da sala, e quando ele perguntou com um sorriso macabro se podia se sentar, a mulher sentiu um calafrio tão forte que apenas gaguejou um sim. Ninguém entendeu nada. A tirana da escola tinha acabado de recuar. Assim que o sinal tocou, Charlie ignorou a saída e foi direto para uma tomada na parede, analisando a fiação como se fosse um tesouro. Aston, cuspindo fúria, avançou sobre ele. O Brutamontes queria saber como o verme tinha intimidado Johnson e a professora, agarrando-o pela gola com violência. Charlie, sem desviar o olhar da tomada, explicou calmamente que a eletricidade era o segredo para forjar um corpo indestrutível. Antes que Aston pudesse processar a loucura, Charlie enfiou uma chave direto nos contatos elétricos. O estouro foi imediato. A voltagem fritou o corpo de Charlie e viajou instantaneamente para Aston, que ainda o segurava. Em um efeito dominó bizarro e catastrófico, outros alunos curiosos tentaram ajudar e acabaram grudados na corrente humana. A sala virou um emaranhado de corpos sacudindo sob descarga máxima. Quando Charlie finalmente puxou a chave, ele apenas limpou a fuligem e reclamou que a energia da escola era fraca demais. Ao olhar para trás, ele viu a destruição. A turma inteira estava estirada no chão, chamuscada e espumando pela boca. Com a lógica distorcida de sempre, ele presumiu que os colegas tinham apenas desmaiado de sono após a aula chata de literatura e saíram para o banheiro, deixando o cenário de guerra para trás. Minutos depois, o professor de trigonometria entrou na sala transbordando empolgação para ensinar, mas o entusiasmo virou um grito de puro horror. Ele encontrou um cemitério de alunos inconscientes. O pânico foi total. Ambulâncias invadiram o pátio da escola em massa. Da janela do corredor, Charlie observava a correria dos paramédicos com um olhar de pena, pensando que seus colegas eram realmente muito frágeis por não aguentarem o ritmo pesado dos estudos. Para ele, aquilo era apenas o começo de um longo dia de aprendizado. O boato correu à escola como um rastro de pólvora, a turma inteira fritada por um choque misterioso. Alheio ao caos, o rapaz caminhava pelo parque até ser interceptado por uma garota escondida atrás de um tronco. Entre gaguejares e bochechas vermelhas, ela tentava entregar um envelope, mas a cena romântica foi brutalmente interrompida. Terence, o brutamontes oficial da escola, surgiu do nada e arrancou a carta das mãos da menina. Com um sorriso sádico, ele começou a zombar da situação, fazendo a garota chorar enquanto implorava pelo envelope. Sem aviso, Charlie deu um salto que desafiava a gravidade e recuperou o papel com uma agilidade assustadora. Terence, possesso por ser desafiado, rosnou que se Charlie não lesse aquela carta ali mesmo, na frente de todos, as consequências seriam terríveis. Charlie ignorou a pressão, olhou para a menina, percebeu seu pânico e decidiu que se ela não queria que o conteúdo fosse revelado, o segredo morreria com ele. Furioso, Terence descarregou um soco violento na árvore, bem ao lado da cabeça de Charlie, deixando a madeira esmagada para provar seu ponto. A garota, aterrorizada, implorou para Charlie ceder e ler logo, temendo que o pior acontecesse. Mas o rapaz apenas encarou a marca na árvore com um desdém irritante e avisou que não recebia ordens de gente como eles. Terence mal teve tempo de reagir antes de Levi agir. Em vez de fugir, Charlie desferiu um soco seco exatamente onde a árvore já estava machucada. O estrondo foi ensurdecedor. O tronco imenso se partiu ao meio, como se fosse um graveto podre, desabando no chão e levantando uma nuvem de poeira. O grupo de valentões ficou paralisado, encarando a destruição com os olhos arregalados de puro pavor. Enquanto isso, um aluno correu desesperado até o professor de educação física, avisando que Terence estava massacrando Charlie no pátio novamente. O professor,
pronto para dar um corretivo no valentão, liderou uma manada de alunos curiosos até o local da briga. Porém, ao dobrarem a esquina, a cena que encontraram os fez estacar. Não era Charlie quem precisava de socorro. Terence estava pregado contra o que sobrou da árvore, tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé, enquanto seus capangas se curvavam para Charlie como se estivessem diante de um imperador. Com uma calma aterrorizante, Charlie deu um sermão básico, explicando que roubar os pertences alheios era feio. O valentão, hipnotizado pelos destroços de madeira, apenas repetia as palavras como um robô, em puro estado de choque. Charlie ainda deu uns tapinhas irônicos no rosto do bruto, comentando que ele estava pálido demais e precisava se alimentar. Desesperado, Terence jurou que iria direto para casa e que nunca mais chegaria tarde. O professor de educação física assistia à cena estático, sentindo-se em uma dimensão paralela, onde a lógica não existia. Ele questionou as alunas para saber se tinha entendido errado, mas o silêncio delas confirmou o impossível. Charlie, então, devolveu o envelope para a garota. Vermelha como um pimentão, ela tomou coragem e confessou que a carta era para ele, pedindo-o em namoro. Levi, acessando os conselhos bizarros de Jasper sobre romances, aceitou com indiferença, comentando que sua vida sempre foi focada no cultivo. A resposta foi tão estranha que a menina surtou, mudando de ideia na hora e saindo em disparada. Charlie deu de ombros, lembrando que Jasper sempre dizia que mulheres eram seres volúveis. Por um segundo, a essência do verdadeiro Charlie tentou emergir. O dono original daquele corpo era um garoto sensível, frequentemente humilhado e chamado de menininha, que nutria um amor puro por aquela garota, a única que nunca o insultou. Ele sonhava com o dia em que teria coragem de se declarar, mas, com a alma de um interno do quarto 666 no comando, esse romance adolescente estava morto antes mesmo de começar. O destino daquele primeiro amor foi esmagado pela personalidade intensa e maníaca do novo hospedeiro. No hospital, o clima era de tragédia cômica. Os médicos estavam possessos com a irresponsabilidade daquela turma, achando que os jovens estavam brincando com alta voltagem por diversão. Quando um cirurgião ordenou que cortassem as vestes de um aluno para o tratamento, o garoto, mesmo à beira do desmaio, implorou para preservarem as roupas, alegando que tinha trabalhado um mês lavando pratos para pagá-las. O médico quase teve um derrame de raiva com a prioridade distorcida daquelas crianças. No fim, todos terminaram enfaixados e gemendo de dor nas enfermarias, sem sequer entender como um simples estudo em grupo virou um churrasco humano. Aston tentava se explicar enquanto a ficha caía. O médico confirmou que todos viraram carvão por causa de uma descarga elétrica. O garoto berrava que a culpa não era dele, mas sim do toque fatal em Charlie. Ele relembrou a cena da chave na tomada, admitindo que jamais imaginou que o louco iria até o fim com aquilo. O mistério aumentou quando perceberam que Charlie não estava em nenhuma maca do hospital. Aston chutou que ele provavelmente já tinha virado cinzas ou sido levado pelo Estado em um saco preto. O silêncio no quarto foi pesado. Os valentões estavam frustrados, não por remorso, mas porque achavam que tinham perdido seu saco de pancadas favorito. Mas a paz durou pouco. Uma batida seca na porta fez todos congelarem, esperando os pais ou um enfermeiro. Para o terror geral, quem entrou foi Charlie, com a cara mais limpa do mundo. Ele soltou um deboche fino, dizendo que veio visitar os estudantes aplicados, que foram parar no hospital de tanto ler. Os meninos quase infartaram ao vê-lo sem um único arranhão. Charlie ainda ofereceu salsichas e leite como consolo, mas Aston, tremendo, recusou os mimos de imediato. A atenção mudou de nível quando Johnson pediu que todos olhassem o celular. O grupo da escola estava em chamas. Fotos de Charlie esmagando a árvore e deixando o temido Terence em estado vegetal de medo circulavam por toda parte. A ficha de Aston mudou na hora. O desprezo virou uma educação desesperada. Ele agradeceu gaguejando pela visita, percebendo que o esquisito agora era o topo da cadeia alimentar. Enquanto a fofoca comia solta, um drama sombrio rolava no telhado do hospital. Um paciente traído pela vida encarava o abismo, lembrando da esposa jogando o divórcio na sua cara e apresentando o amante sem qualquer pudor.
Desesperado com a falta de caráter da mulher após 10 anos de união, o homem decidiu que o chão era o único destino final. Lá embaixo, os alunos continuavam o interrogatório, duvidando que Charlie tivesse quebrado a árvore de verdade. Levi, com sua calma perturbadora, caminhou até a janela e apontou para um tronco enorme no pátio, dizendo que era daquele tamanho. No exato momento em que ele abria o vidro para mostrar sua força, o suicida do telhado despencava em direção ao solo, passando direto pela visão dos garotos. O homem se jogou para o fim, mas Levi foi mais rápido que a própria gravidade. Em um reflexo sobrenatural, ele se projetou pela janela e travou o pulso do suicida no lar. Os outros pacientes berravam, em choque total, enquanto viam Levi içar o peso morto de um adulto para dentro do quarto usando apenas uma mão, como se estivesse puxando um saco de areia. Já seguro no chão, o homem, em pedaços, questionou por que tinha sido salvo. Ele revelou seu drama, uma doença terminal e a traição cruel da esposa, que o obrigou a assinar o divórcio na frente do amante. Levi, com a sabedoria distorcida de quem vive no sanatório, apenas repetiu o mantra do diretor Saul: basta chorar que a dor some. O estranho desabou, agarrado à perna de Levi, inundando o quarto de lágrimas. Médicos e enfermeiras invadiram o local, atônitos com o resgate impossível. No entanto, o clima mudou quando notaram sangue jorrando do braço de Levi. Ao puxar o homem, o osso não aguentou o tranco e estourou, mas Levi encarava o braço quebrado com uma calma que beirava o desumano. Ele tentou dispensar os cuidados médicos, alegando que o ferimento fecharia sozinho e que a dor era um treino mental necessário. Os médicos, achando que o choque e a perda de sangue tinham fritado o cérebro do garoto, o arrastaram para a cirurgia. Levi ainda tentou avisar que estava quebrado, financeiramente dessa vez, e que não pagaria pela anestesia, mas a máscara de gás foi selada em seu rosto antes que pudesse protestar. No instante em que o apagão químico bateu, o sistema anunciou o sucesso da missão. O cenário de Charlie se dissolveu em segundos. Levi despertou de volta em seu corpo legítimo, no quarto 666 do hospital psiquiátrico, com Jasper debruçado sobre ele, ansioso para saber o que a voz interior andou tramando. Levi piscou, situando-se na realidade barulhenta do hospício, e encarou o parceiro. Ele confirmou que a voz não só falou, como o mandou para uma viagem bizarra em outro mundo, e que agora ele estava de volta, muito mais forte e com a mente ainda mais fora dos trilhos. A troca de corpos foi desfeita, deixando Levi de volta à sua rotina insana no hospício, enquanto o verdadeiro Charlie despertava no hospital. O garoto, que não lembrava de nada, sentiu a dor lancinante no braço quebrado e desabou em prantos, implorando pelo colo da mãe. O pesadelo continuou quando ele voltou à escola. Trêmulo e apavorado, Charlie tentou se esconder atrás do carro, morrendo de medo de encarar os valentões. Mas, ao chegar no pátio, o choque foi geral. Terence e toda a horda de alunos não avançaram para bater, mas se ajoelharam em massa, saudando Charlie como um novo rei da instituição. O sistema de som da escola berrava agradecimentos oficiais ao herói Charlie por sua coragem e por salvar vidas. A garota da carta de amor, observando de longe, suspirou derrotada. Ela percebeu que o rapaz agora era uma lenda inalcançável, enquanto ela era apenas mais uma na multidão. Enquanto a vida escolar de Charlie virava de cabeça para baixo, o mundo real enfrentava o apocalipse. Na cúpula da unidade especial, os maiores guerreiros da humanidade travavam uma discussão feroz. Iwai, o nono guerreiro da Academia Taoísta, ridicularizava a ideia de que demônios pudessem estar ficando inteligentes. Dao Min, da Academia Mosan, retrucou com um humor sombrio, dizendo que se isso fosse verdade, era melhor todo mundo ir para casa e escrever cartas de despedida, pois o fim estava próximo. A reunião era um barril de pólvora. Sábios e mestres de nível 9, incluindo líderes budistas e médicos, batiam na mesa, divididos entre o deboche e o pavor. O líder da divisão da cidade cortou a conversa fiada. O aumento do intelecto dos monstros já era um fato consumado, e isso mudava as regras do jogo. Guerreiros de baixo escalão seriam massacrados por demônios que agora sabiam pensar e planejar. Dao Min,
Com um sorriso cínico, sugeriu que os velhos anciões como eles deveriam ir para a linha de frente, alegando que era melhor morrer em combate do que de tédio. O clima na sala de comando era puro pavor. Caolho, o lendário chefe da divisão especial, invocou um feitiço de luz para clarear as ideias da cúpula. Mas o aviso foi sombrio. Ou a cidade via o surgimento de novos guerreiros de elite, ou todos virariam carcaça nas mãos dos demônios. Enquanto o mundo lá fora se preparava para o fim, o diretor Sun tentava, pela primeira vez em anos, ter um momento de paz no seu aniversário. O bolo estava na mesa, os funcionários o cobriam de elogios, e ele fechou os olhos para pedir um único desejo: um dia sem desgraças. O desejo não durou 10 segundos. Uma enfermeira chutou a porta com a notícia de que o hospício estava de pernas para o ar. Os detentos do quarto 666 lideravam uma revolta em massa. Levi e Jasper estavam no corredor, cartazes improvisados na mão, incitando os outros pacientes à rebelião. Saul, já com a paciência no limite, foi conferir a greve. O pedido da dupla era bizarro, e ele tentou negar, mas os dois desabaram no chão, esperneando feito crianças birrentas até que suas exigências fossem atendidas. Sem saída, Saul ordenou que trouxessem um material do depósito. O arsenal chegou. Halteres brutais de 100 quilos e galões de água para o treinamento insano. A alegria dos dois durou o tempo de começarem a malhar. Em pouco tempo, o saco de pancadas explodiu. O conteúdo se espalhou pelo quarto e até os halteres de aço maciço foram retorcidos pela força descomunal da dupla. Eles sorriam, convictos de que finalmente haviam atingido o patamar de guerreiros divinos graças àquele treino tosco. Enquanto a loucura reinava no sanatório, o horror se materializava nos esgotos da cidade. Uma equipe de novatos foi cercada por hordas de ratos demoníacos. O desespero era tanto que um dos jovens apelou para o divino enquanto conjurava feitiços de fogo. No meio da lama e do sangue, surgiu o Cão de Luto, uma abominação de segunda classe, 50 vezes maior que um homem, com olhos que brilhavam como brasas. Helena não hesitou, invocou pílulas de aprimoramento e lançou um buff triplo em seu parceiro. O jovem avançou com a espada da inação, rasgando o ombro da fera. Mas o ataque só serviu para deixar o monstro possesso. O Cão de Luto partiu para o contra-ataque com fúria redobrada. No meio da carnificina, os outros guerreiros se lançaram ao resgate. Um deles ativou o Corpo Dourado de Lará, transformando-se em um escudo humano para tentar segurar a investida mortal da criatura. O massacre nos túneis foi instantâneo. O Cão de Luto não era apenas forte, ele era inteligente. Percebendo que Selena era o coração da equipe, a fera desferiu um golpe brutal que a arremessou contra a parede. O impacto foi seco, e o sangue que jorrou da boca da garota selou o destino do grupo. Os guerreiros entraram em pânico ao notar que a criatura estava caçando estrategicamente. Um deles tentou ganhar tempo, ordenando que retirassem a curandeira dali, enquanto se lançava em um ataque desesperado. A esperança durou pouco. O demônio, que estava apenas brincando com sua comida, revelou sua verdadeira força e despedaçou o guerreiro do escudo com um único movimento. O horror paralisou os sobreviventes. Em um último ato de sacrifício, outro companheiro empurrou os demais para salvá-los, pagando o preço com o peito perfurado pelas garras da fera. Com o último suspiro, ele implorou que fugissem. Selena, em um esforço sobrenatural, abriu os olhos pela última vez. Ela não fugiu. Desembainhou sua lâmina e usou seu golpe final, uma pílula proibida que transferiu toda a sua energia vital para o último colega de pé. Selena caiu sem vida no chão imundo. O jovem, agora imbuído de uma aura divina temporária, tentou um feitiço de execução em meio ao pranto. Houve uma explosão ensurdecedora que abalou a estrutura do esgoto, mas, quando a fumaça baixou, o pesadelo continuava. O Cão de Luto, embora ferido e sangrando, emergiu vivo e seguiu em direção à saída, deixando um rastro de destruição para trás. Longe do necrotério em que os esgotos se tornaram, a paz no quarto 666 era bizarra. Jasper estava estirado no chão, concentradíssimo em contar formigas, enquanto Levi meditava em silêncio absoluto. O sistema vibrou na mente de Levi. Ele finalmente atingiu o nível humano na técnica de cultivo original. Agora seu corpo era um ímã,
sugando a energia bruta do universo para se fortalecer a cada segundo. Jasper parou sua contagem e arregalou os olhos. Viu uma aura azul mística emanando de Levi. Antes que pudesse perguntar se o amigo estava com febre, o sistema deu o alerta final para o início de uma nova fase. A energia ancestral no corpo de Levi chegou ao ponto de ebulição. A pressão era tanta que ele parecia uma granada prestes a detonar. Jasper, em vez de pânico, sentiu um entusiasmo maníaco. Ele sacou uma agulha e a cravou direto no centro da testa do amigo, batizando o improviso de técnica de rotação da Via Láctea. Em seguida, transformou o crânio de Levi em um porco-espinho metálico. O rosto do rapaz ferveu em um tom de escarlate, até que um espirro violento disparou as agulhas para todos os lados. O sistema respirou aliviado. O mundo interior de Levi havia despertado e a explosão foi evitada. Grato pela ajuda bizarra, Levi confirmou que a voz em sua cabeça tinha se acalmado, embora a dor fosse absurda. Jasper vibrou, achando que era o maior mestre medicinal do universo. Mas o despertar cobrou seu preço, uma fome avassaladora. Jasper sugeriu um banquete de formigas, mas a sorte sorriu quando a enfermeira anunciou o almoço. No refeitório, o que se viu foi um massacre gastronômico. Levi limpou as bandejas de todos os outros pacientes, deixando uma montanha de metal vazio para trás. O hospital entrou em choque. Quando tentaram tirar a última bandeja de Levi, o rapaz, possesso de fome, começou a mastigar o próprio garfo de metal como se fosse biscoito. O sistema explicou a anomalia. O novo mundo interior de Levi agora exigia fontes massivas de energia. Comida comum era lixo. Seu corpo agora precisava consumir objetos que transbordassem poder real. Enquanto isso, a realidade batia à porta da divisão especial. Nos esgotos, o caolho inspecionava o rastro de sangue deixado pelos 4 graduados de elite. Ele encarava os cadáveres com um misto de nojo e frustração. Como 4 guerreiros de segunda classe, as maiores promessas das academias foram triturados por um único monstro. A resposta era amarga. Os demônios não eram apenas bestas, eles eram estrategistas. A coordenação humana foi quebrada pela inteligência superior da criatura, provando que os métodos antigos de combate agora eram sentenças de morte. O caolho esmagou o cigarro no chão com ódio. O diagnóstico era sombrio. A fera usou o cheiro podre do esgoto como camuflagem e, mesmo ferida, continuava à solta. O perigo era imediato, já que o covil ficava a um passo dali. A ordem foi curta e grossa. Subam o nível de ameaça de todos os demônios em um degrau. No hospital psiquiátrico, o diretor Sound estava com os nervos em frangalhos. Ele deixou claro, se qualquer aberração demoníaca desse as caras por ali, a unidade especial deveria ser acionada no mesmo segundo. Mas o verdadeiro problema já estava dentro de casa. Um funcionário entrou pálido na sala, relatando que a dupla dinâmica do quarto 666 tinha acabado de tocar o terror na cozinha. Saun, já com um riso nervoso de quem aceitou a derrota, quis saber qual era a nova loucura da vez. Tudo começou quando a equipe médica decidiu que a fome de Levi era um distúrbio grave e tentou racionar sua comida, planejando levá-lo para exames forçados. Os outros pacientes, revoltados, reclamavam que o cara comia de graça enquanto eles seguiam a dieta. Percebendo o cerco fechar, Levi deu um sinal discreto para Jasper. Como um parceiro fiel no caos, Jasper entendeu o recado na hora. Ele se jogou sobre a mesa e começou a marretar a própria cabeça contra a madeira com uma violência ensurdecedora. O plano funcionou. No meio do pânico generalizado dos enfermeiros, que achavam que Jasper estava tendo um surto fatal, a atenção se desviou e Levi escapou. Com um sinal de joinha para o cúmplice, ele deslizou para as sombras e invadiu a cozinha. As cozinheiras quase infartaram quando uma voz sinistra surgiu atrás delas, anunciando uma fome insaciável. O terror foi tanto que elas acharam que virariam o prato principal. Ao ouvir o relato, Saun só conseguiu oferecer um bônus salarial para as funcionárias traumatizadas. O estômago de Levi parecia um buraco negro, e a equipe médica estava desesperada para entender o motivo. O diretor Saun, já sem paciência, ordenou que o trouxessem para interrogatório assim que os exames acabassem. Mal sabiam eles que o perigo real rastejava logo abaixo de seus pés. Uma garra asquerosa emergiu de um bueiro nos arredores do hospital.
Era o monstro do esgoto. Ferido e caçado, ele buscava um refúgio para se regenerar e viu no sanatório o esconderijo ideal, longe dos guerreiros de elite. Para infiltrar-se sem alarde, a criatura usou sua inteligência sinistra. Sabendo que humanos são vulneráveis a aparências frágeis, o demônio se transmutou em um cachorrinho minúsculo e indefeso. Com olhos pidões e feridas falsas, planejava entrar na clínica para banquetear-se com sacrifícios, enquanto os tolos cuidavam dele. O plano era perfeito: fingir ser um filhote adorável para garantir comida fácil e um teto seguro. Enquanto isso, no quarto 666, o debate era puramente financeiro. Jasper lamentava o relógio quebrado e propôs um sequestro para levantar fundos. Levi, com sua lógica implacável, cortou a viagem do amigo, lembrando que as supostas namoradas e esposas de Jasper eram apenas delírios da cabeça dele. A discussão foi interrompida por um som abafado no vidro. Era o filhote demoníaco encostado na janela com sua melhor cara de dó. Jasper derreteu-se na hora. "Olha que coisa fofa!" exclamou, enquanto abria o vidro para resgatar o invasor. Levi concordou que o bicho parecia mal e sugeriu que Jasper aplicasse seus conhecimentos médicos. O demônio, por dentro, gargalhava. Achou que ganharia carinho e carne fresca. Mas o sorriso interno da besta sumiu no instante em que Jasper sacou uma agulha de acupuntura gigante. Antes que o monstro pudesse ganir, Jasper cravou a primeira agulha direto no topo da sua cabeça. A dor foi tão aguda que o cão demoníaco quase desfez a transformação. Jasper, interpretando os tremores de agonia como sinais de melhora, empolgou-se e começou um bombardeio de espetadas. Em segundos, o cachorrinho parecia um porco-espinho de metal. O demônio, paralisado de horror e dor, percebeu tarde demais que tinha escolhido o quarto errado para se esconder. Ele estava nas mãos de dois psicopatas que não seguiam as leis da biologia. O demônio estava nas últimas, sentindo a vida esvair enquanto as agulhas de Jasper fritavam seus nervos. No meio da tortura, o estômago de Levi roncou como um trovão, ecoando a fome insaciável que o perseguia o dia todo. Foi então que a janela do sistema brilhou com uma notificação tentadora: alimento de alta energia detectado. O diagnóstico era direto. Aquela criatura à sua frente valia por 3 dias de barriga cheia. Era um banquete de segunda categoria, venenoso, mas perfeitamente comestível para alguém com o corpo de Levi. O olhar de Levi mudou. O que antes era curiosidade, virou puro desejo gastronômico. Ele encarou o cachorrinho e comentou com Jasper que o bicho devia ser uma delícia. O cão demoníaco entrou em pane mental. Ele não conseguia processar como 2 humanos, diante de uma criatura tão fofa, estavam planejando um churrasco. Jasper, com um sorriso psicopata, arrancou as agulhas e sugeriu que esperassem o animal sangrar até morrer para não estragar a carne. A besta, indignada com tamanha arrogância, decidiu que o teatro tinha acabado. Se livrar da acupuntura mortal foi o erro daqueles loucos, pois agora ela poderia se curar. Ao ouvir Levi reclamar que ele era muito pequeno para uma refeição decente, o demônio explodiu em fúria. Ele desfez o disfarce, retomando sua forma colossal e monstruosa, pronto para estraçalhar os dois e transformar o quarto 666 em um açougue. O monstro saltou sobre Jasper com as mandíbulas abertas, transbordando ódio. Mas, para sua surpresa, Jasper não fugiu. Ele ficou maravilhado, comemorando que agora o almoço tinha crescido e haveria carne para todo mundo. Antes que as presas alcançassem o loiro, Liv interveio como um raio. Com uma mão só, ele grampeou o focinho do demônio e o jogou no chão com uma força bruta avassaladora. "Menino mau!" repreendeu Liv, como se estivesse dando bronca em um vira-lata de rua. O demônio, em choque total por ter sido parado por um humano, tentou morder a mão de Liv com toda a força que tinha. O estalo das mandíbulas fechando foi seco, mas a criatura percebeu, horrorizada, que não conseguiu sequer arranhar a pele do rapaz. Enquanto o monstro processava que sua presa era feita de aço, Jasper se aproximou calmamente, pedindo permissão para acariciar o pelo da fera. Liv dominou a fera com uma facilidade humilhante, forçando o bom comportamento na base da brutalidade. Para o demônio de segunda classe, aquilo era o fundo do poço.
Quando a criatura tentou abocanhar a mão de Jasper, Liv desferiu um soco direto nos dentes do monstro, estraçalhando sua arcada e fazendo sangue jorrar. "Cachorro não morde meu amigo", rosnou Liv, enquanto Jasper, alheio ao perigo, continuava a acariciar o pelo da fera, elogiando sua nova obediência. O monstro estava paralisado, tentando entender como aquele humano possuía uma força que desafiava qualquer hierarquia de poder. Jasper, encantado com o novo bicho de estimação, decidiu que queria ver o rabo balançando, e não de qualquer jeito, mas em círculos, para ser mais fofo. O demônio resistiu até onde pôde, mas sob o olhar mortal de Liv e a pressão em suas gengivas feridas, não teve escolha. Ele começou a girar a cauda como um brinquedo, planejando fugir assim que aqueles lunáticos baixassem a guarda. O problema é que a dupla já tinha mudado o foco da diversão para a culinária. Aquele bicho enorme renderia um banquete épico. O dilema era a falta de fogo, mas a mente brilhante de Jasper logo encontrou a solução nas lâmpadas do teto. Ele lembrou que quando eletrocutou Liv, sentiu um cheirinho de carne assada no ar. A lógica foi direta. Usariam a fiação do hospital para fritar o demônio vivo. O monstro assistia a tudo sem entender, convencido de que tinha encontrado demônios reais escondidos em pele de gente. Em pouco tempo, fios desencapados foram conectados ao seu corpo e uma descarga massiva começou a atravessá-lo. Do lado de fora, os outros pacientes viam as luzes do quarto 666 piscando e sombras se debatendo, achando que a dupla estava apenas dançando. Jasper celebrava o aroma que subia, enquanto o monstro perdia as últimas forças, entregando a alma enquanto era cozido por dentro. Quando a receita ficou pronta, os dois abriram a carcaça fumegante e começaram a devorar a carne carregada de energia. O banquete improvisado, porém, derrubou a eletricidade de todo o hospital. O novo segurança, Lien, munido de uma lanterna, seguiu o rastro do curto-circuito até o final do corredor. O apagão vinha exatamente do quarto 666. Com o coração acelerado, ele se aproximou da portinhola da cela e espiou para dentro, tentando processar a cena grotesca que as sombras escondiam. Lien, o novo segurança, apontou a lanterna para dentro do quarto e o que viu foi puro pesadelo. Os internos seguravam o que parecia ser um crânio humano, com olhos brilhando em um vermelho demoníaco no escuro. O terror foi tanto que ele deixou o equipamento cair e saiu em disparada pelo corredor, berrando que havia canibalismo na ala 666. Em minutos, o diretor Saon e uma equipe de enfermeiras invadiram o local, prontos para o pior. Lien, ainda em choque, jurava que viu os dois devorando uma pessoa. Mas, quando a luz foi acesa, a cena era outra. A eletricidade tinha voltado e Levi e Jasper estavam deitados, com as caras mais lavadas do mundo. No chão, porém, estendia-se um tapete bizarro, feito de um pelo grosso e escuro. Saon, desconfiado, arrancou um tufo da peça e quase desmaiou ao perceber que tinha nas mãos a pele legítima de um cão de luto de Rank 2. Questionados, os garotos fingiram demência, jurando que não saíram da cama a noite toda. A tensão subiu quando Saon notou um brilho suspeito vindo debaixo do cobertor de Levi. "O que tem nas suas calças?" rosnou o diretor. Levi, irritado, puxou a lanterna perdida do segurança e a entregou como se fosse lixo. Sem paciência para mais enigmas e sentindo cada fio de cabelo ficar grisalho, Saon desistiu, apagou a luz e foi embora, desejando uma boa noite que ele mesmo não teria. No escuro, Levi confessou sua frustração. Não entendia por que o diretor sempre descobria seus esconderijos, mas nunca achava nada com Jasper. O loiro deu a dica de mestre. Ele escondia as agulhas dentro do próprio cabelo comprido. Levi, processando a informação, decidiu ali mesmo que também deixaria a cabeleira crescer para facilitar seus negócios. Enquanto isso, no quartel-general da unidade especial, o caolho estava prestes a explodir. A pressão das famílias dos soldados mortos era insuportável. Todos exigiam a cabeça da fera que os massacrou. Foi nesse momento de crise que o telefone tocou. Era o diretor Saon, com uma notícia que desafiava a realidade. Seus pacientes especiais tinham acabado de transformar o demônio mais procurado da cidade em um tapete de quarto.
O caolho achou que o diretor Saon tinha finalmente enlouquecido de vez junto com seus pacientes. Um tapete de demônio parecia piada de mau gosto, mas a insistência do velho foi tanta que o comandante decidiu pagar para ver. Sem perder tempo com elevadores, ele simplesmente saltou da janela de seu escritório no arranha-céus, usando suas habilidades de elite para cruzar a cidade em direção ao hospício. Enquanto isso, o segurança Lien continuava sua investigação paranoica nos arredores da clínica. Ele tinha certeza do que vira: cabeças sendo devoradas. Ao caminhar pelo pátio, deu de cara com o que restou do banquete, um crânio colossal e ossos ensanguentados jogados no lixo. Mas o terror não parou ali. Em um piscar de olhos, o crânio sumiu e uma força invisível o esmagou contra o chão, fazendo o pobre homem sentir a alma saindo do corpo. O diretor Saun também saiu para investigar e encontrou a tampa do bueiro aberta, exatamente onde o monstro havia passado. De repente, o crânio da fera surgiu das sombras, voando em sua direção como um projétil mortal. Saun fechou os olhos, esperando o impacto, mas a morte foi interrompida. O caolho apareceu como um fantasma, segurando o osso gigante com uma única mão. Ele analisou a peça com perícia e confirmou: era de fato um cão de luto de rank 2. A descrença do comandante era nítida. Como 2 loucos poderiam ter abatido uma fera que massacrou guerreiros de elite? Saon entregou uma pasta confidencial com o histórico da ala 666. Ao ler os relatórios, o caolho sentiu um calafrio. O documento detalhava as inúmeras tentativas de suicídio de Levi, que sempre resultavam em ele saindo ileso, impecável e cada vez mais forte. Era fisicamente impossível, mas os fatos estavam ali. Eles não só mataram o monstro, como o devoraram, começando pelos olhos. Intrigado e com um respeito sombrio crescendo, o comandante decidiu observar os talentos de perto. Ele e o diretor Saun se esconderam nos arbustos da clareia, onde Levi e Jasper estavam em um duelo épico de encarada. Jasper suava, implorando para Levi piscar, até que o protagonista finalmente desviou o olhar. O loiro comemorou a vitória com a euforia de quem venceu uma guerra, enquanto, nas sombras, os 2 homens mais poderosos da cidade os vigiavam, tentando entender se estavam diante de salvadores da humanidade ou de demônios ainda piores. O caolho não precisou de muito tempo para entender o nível da loucura. Ele viu Levi encarar o sol a pino, sem sequer piscar, algo que fritaria a retina de qualquer mortal, e percebeu que aquele corpo era uma anomalia da natureza. Sem rodeios, ele lançou a proposta para o diretor Saun: me entregue esse cara. O diretor quase soltou um foguete de alegria. Não só aceitou na hora, como ofereceu Jasper de brinde para se livrar do pacote completo. A única condição era um contrato assinado, tirando o hospital de qualquer responsabilidade. Se o mundo acabasse nas mãos daqueles 2, a culpa não seria da clínica. O comandante da unidade especial garantiu que as crianças estariam seguras sob sua tutela, mas o diretor, com um pingo de consciência, avisou: minha preocupação não é com eles, é com você. O caolho desabafou sobre a crise urbana, cratera surgindo, demônios ficando inteligentes demais e a força militar humana chegando ao limite. Ele precisava de armas vivas, e se aqueles psicopatas eram guerreiros natos, ele os moldaria. O diretor apenas suspirou, aceitando que o destino da cidade agora dependia de 2 internos do quarto 666. Decidido a testá-los, o veterano se aproximou e jogou a real: eu sei que vocês jantaram um rank 2 ontem. Como mataram a fera? Levi e Jasper trocaram um olhar cúmplice e meteram um migué clássico: a gente não matou nada, o bicho morreu sozinho e a gente só aproveitou. Irritado com a mentira, o caolho decidiu medir o poder de Levi à força. Ele canalizou uma aura de luz avassaladora em sua mão e disparou um golpe direto no rosto do rapaz. A intenção era ver a reação, mas Levi nem se moveu. Ele absorveu o impacto como se fosse uma brisa de verão. Jasper, assistindo a cena, abriu um sorriso de orelha a orelha, achando que o estranho estava apenas oferecendo uma sessão gratuita de treinamento de energia. Os 2 agradeceram a gentileza do homem, deixando o lendário guerreiro nacional perplexo ao perceber que seu ataque de elite foi tratado como um simples favor. Levi e Jasper, com a lógica distorcida de sempre, decidiram que o maior problema do caolho era a falta de um olho para enxergar o fluxo de energia.
Jasper, querendo ser prestativo, ofereceu-se para curar o veterano em troca de umas dicas de cultivo para o amigo. O comandante, que já tinha lido sobre as tendências suicidas da dupla nos relatórios, deu uma risadinha de deboche. Ele sabia que nem os maiores mestres da medicina nacional ousavam prometer a restauração de seu olho, mas resolveu entrar na brincadeira. Afinal, como um guerreiro de elite capaz de parar balas com as mãos, o que uma agulha minúscula nas mãos de um psicopata poderia fazer contra ele? Ele se sentou na grama, relaxado, permitindo que Jasper começasse o tratamento. Mas a diversão acabou rápido quando sentiu a cabeça ser metralhada por agulhas. Jasper anunciou com orgulho sua técnica giratória do universo, alegando ser um método secreto desenvolvido após anos observando o cosmos. O caolho tentou manter o sorriso, achando tudo uma piada, mas o choque veio quando sentiu uma ressonância real em sua fonte de energia interior. Antes que pudesse processar o milagre, Jasper cravou uma agulha final bem no centro da sua testa. O mundo girou, a consciência do guerreiro nacional apagou e ele desabou para a frente, sendo amparado por Levi. Jasper ficou possesso, achando que sua técnica estava com algum defeito de fabricação. Como um cientista maluco em busca da perfeição, ele convenceu Levi a servir de cobaia para um novo teste. O resultado foi o mesmo. Levi desmaiou na hora. Sem entender onde estava errando, Jasper decidiu que a única solução era testar em si próprio para sentir o erro na pele. Em segundos, os três estavam estirados no chão, completamente apagados. O diretor Saun chegou logo depois e quase teve um infarto ao ver a cena. Ele não conseguia acreditar que um guerreiro do calibre do caolho tinha sido ingênuo o suficiente para cair no papo daqueles dois. O pavor tomou conta do velho. Se o maior protetor da nação estava nocauteado por causa de uma brincadeira de hospício, a segurança da cidade estava oficialmente no lixo. Sem outra opção, o diretor correu para o telefone. No pronto-socorro, o clima pesou quando o visor mostrou a origem da chamada. Os atendentes já sabiam que, vindo da clínica psiquiátrica, a situação só poderia ser um desastre sem precedentes. O caos foi total. O diretor Saun ligou para a emergência avisando que desta vez o estrago incluía uma terceira vítima de peso. As ambulâncias brotaram na clínica e o que se viu foi uma cena de filme de terror cômico. O motorista da unidade de resgate usava uma bandagem ensanguentada nos olhos. A equipe do hospital assistia, paralisada, enquanto o sujeito jurava que, apesar da cirurgia recente, guiava o veículo por puro instinto e memória. O carro serpenteava pelo pátio de forma bizarra, deixando todos na dúvida se as vítimas chegariam vivas ao destino ou se o comboio terminaria em uma vala na primeira esquina. No hospital, o médico responsável fervia de ódio. Ele já não aguentava mais as visitas periódicas de Levi e Jasper e chegou a cogitar, num surto de raiva, provocar um acidente para se livrar dos dois de vez. Mas a ética e o medo falou mais alto. Ele deu um tapa na própria testa e tentou recuperar a postura profissional. Em uma ligação tensa, o diretor Saun tentou empurrar a responsabilidade dos monstros para o hospital novamente. O médico rebateu, alegando que metade do seu pessoal pediu demissão por causa da dupla, mas acabou silenciado quando Saun apelou para a chantagem, ameaçando denunciar um suborno antigo caso os pacientes não fossem aceitos. Enquanto a burocracia pegava fogo, o corpo de Levi operava em outra dimensão. Durante o procedimento cirúrgico, o sistema apitou. Atualização para o nível SS concluída. Como o rapaz estava apagado e não podia escolher, o sistema tomou as rédeas e instalou a técnica defensiva Corpo Dourado Impenetrável. Agora, a carcaça de Levi era literalmente uma fortaleza, com a força física dobrada instantaneamente. Paralelamente, o segurança Lin, que tinha sido nocauteado pela acupuntura de Jasper, vivia um sonho inesperado. Ele acordou sendo alimentado na boca por uma jovem enfermeira dedicada. Encantado com o tratamento de Rei, ele mal podia acreditar na sua sorte. A moça, num desabafo repentino, mencionou que tinha ganhado peso, mas que em 5 meses voltaria ao normal. Lin, completamente enfeitiçado pela atenção, garantiu que não se importava com a aparência dela. Ele só queria continuar naquele refúgio de paz, longe dos psicopatas da ala 666. O clima de romance no quarto de hospital era digno de novela, com a enfermeira gordinha e o segurança Lin jurando amor eterno. Ele, já planejando o futuro, confessou que era infértil, mas a moça nem ligou, sugerindo que adotassem uma criança.
Entre sorrisos e maçãs descascadas, o médico entrou para dar a boa notícia. Lin estava ótimo e teria alta naquela noite. O problema é que a paz durou pouco. Assim que as portas se abriram para a entrada dos novos pacientes pós-cirurgia, o desespero voltou com força total. Lin deu de cara com Levi e quase teve um infarte ali mesmo. Tremendo como vara verde, ele começou a berrar que aquele monstro tinha devorado uma pessoa, caindo no chão em um surto de pânico que obrigou os médicos a socorrê-lo. Enquanto isso, o sistema de Levi vibrava em sua mente, chocado com a evolução absurda. O rapaz tinha atingido o estágio final do nível humano em apenas 2 dias. Era um prodígio bizarro de puro poder. Ao despertar, a primeira palavra de Levi foi o terror de qualquer um ali: fome. Lien, que já estava por um fio, desmaiou de novo só de imaginar o que Levi pretendia comer desta vez. Em outra maca, o caolho tentava processar a humilhação. Ele, um guerreiro de elite capaz de peitar um exército, tinha sido nocauteado por uma agulha de um maluco de hospital. A lógica militar não explicava como sua resistência de nível nacional foi quebrada de forma tão ridícula. Jasper, vendo o amigo acordado, correu para pedir desculpas por não ter curado o olho de primeira. Com lágrimas nos olhos, implorou por mais uma chance. O caolho, talvez por curiosidade mórbida ou puro delírio, permitiu. Jasper não perdeu tempo e transformou a cabeça do comandante em um porco-espinho de metal novamente. O resultado foi o esperado: correria geral no hospital. Enfermeiras e médicos entraram em pânico ao ver um herói nacional perdendo os sinais vitais com a cabeça cravejada de agulhas, exigindo uma cirurgia de emergência imediata. Jasper ficou arrasado com o novo fracasso, mas Levi, sempre o parceiro fiel, o consolou, dizendo que na próxima funcionaria. O caolho, antes de apagar totalmente, ainda tentava entender como, além do nocaute, tinha acabado com uma vértebra deslocada sem nem ter saído da cama. O caolho estava vivendo um pesadelo técnico. Ele já tinha sobrevivido a demônios de rank 9 que quase moeram seus ossos, mas nada doía como a ajuda de Jasper. O loiro, aos prantos, implorava por uma terceira chance para espetar o veterano, jurando que o sucesso estava próximo. O comandante, sentindo que sua dignidade e saúde estavam por um fio, recusou de imediato, o que fez Jasper chorar ainda mais, reclamando que ninguém confiava no seu talento. Movido por uma curiosidade masoquista e pela necessidade de entender se aquela paralisia era mesmo obra de um louco, o guerreiro nacional cedeu mais uma vez. O saldo da brincadeira? A perna direita do caolho estava temporariamente morta, totalmente paralisada. Ele fervia de ódio, incapaz de aceitar que um interno de hospício tinha conseguido anular suas defesas de elite com uma espetada. Alheios ao estrago, Levi e Jasper decidiram que precisavam de um refrigerante para comemorar, mas logo notaram que o bolso estava vazio. Eles voltaram ao leito do caolho, que tentava meditar para ignorar a dor, e tentaram aplicar um golpe financeiro. Jasper ofereceu um relógio de luxo para o comandante comprar. Quando o homem, sem paciência, perguntou pelo relógio, Jasper mostrou o pulso com um desenho tosco feito de caneta preta. O comandante ignorou a joia e foi direto ao ponto. Ele queria a verdade sobre a morte do cão de luto e estava disposto a pagar por isso. Levi e Jasper explicaram a situação com a maior naturalidade do mundo, dizendo que o monstro era doce e obediente, que abanava o rabo em círculos e que no fim foi frito na fiação do hospital. O caolho quase teve um derrame de fúria. Ele não aceitava a ideia de um demônio de segunda classe ter se submetido a carinhos e humilhações antes de virar churrasco elétrico. Chamou os dois de loucos, mas a dupla nem se ofendeu, apenas estenderam as mãos, cobrando o pagamento pela informação. Exausto e querendo silêncio, o guerreiro nacional sacou um cartão de crédito e o entregou, selando o acordo de paz mais caro de sua vida. O caolho entregou o cartão com 500 mil ienes e a senha, explicando com um amargor heróico que, para um guerreiro sem família e com a morte batendo à porta, dinheiro era só papel. Ele deu carta branca para os garotos gastarem tudo, mas a resposta de Levi foi um balde de água fria. Ele esfregou o plástico no rosto do veterano e reclamou que aquilo não era dinheiro de verdade.
Furioso, o comandante gritou que eles precisavam ir ao banco sacar o valor, mas a dupla deu as costas, convicta de que estavam sendo enganados com um pedaço de lixo. Deixaram o herói nacional sozinho, espumando de raiva no leito do hospital. Enquanto isso, o perigo rastejava em um parque próximo. Uma Python sombria de Rank 2 observava a clínica, sentindo a aura do cão de luto misturada à de um guerreiro poderoso demais para ela enfrentar de frente. O monstro decidiu que precisava atrair os garotos para fora, mas sua fome falou mais alto quando avistou um casal em um momento íntimo atrás de uma árvore. Assim que o homem partiu, deixando a mulher sozinha para contar o dinheiro que havia recebido, a serpente viu a oportunidade perfeita para um lanche rápido e discreto. A cobra se preparou para o bote, escancarando a mandíbula para engolir a moça, mas parou no meio do caminho. Um cheiro familiar e intimidador a atingiu. A aura do cão que havia sido devorado estava se aproximando. O demônio recuou para as sombras no mesmo instante em que a mulher, frustrada com o ganho baixo do dia, via dois rapazes bonitos caminhando pela trilha. Era a dupla da ala 666. Ela tentou a sorte e os convidou para se divertir, mas Levi e Jasper só tinham uma coisa na cabeça: refrigerante. Perguntaram onde podiam achar Coca-Cola ou Sprite e comida boa. A moça, achando que os dois eram um casal, tentou dispensá-los, mas logo percebeu as roupas e o jeito desconexo deles. Eram fugitivos do hospício. Encarar os olhos deles, um flash de memória a atingiu, trazendo lembranças de um passado em que buscava sua irmã desesperadamente pelas ruas. A memória traumática da mulher ardeu como uma ferida aberta. Ela se viu novamente naquela esquina, assistindo a própria irmã, uma paciente psiquiátrica fragilizada, ser humilhada por um canalha que estraçalhou sua boneca, chamando-a de louca enquanto a menina implorava pela vida do filho de pano. O peso daquela injustiça a fez olhar para Levi e Jasper com uma ternura inesperada. Quando soube que eles só tinham um ao outro e um diretor de hospício como família, ela não hesitou. Estendeu o dinheiro de seu trabalho para que comprassem seus refrigerantes. Os garotos recusaram, mas ela insistiu com um sorriso triste, dizendo que para ela, conseguir grana era muito mais fácil. A conversa foi interrompida por um rastro de morte. A Python sombria, sentindo o cheiro do cão de luto emanando de Levi, lançou-se em um ataque furtivo para devorar o rapaz e roubar sua energia. Mas o que deveria ser um bote fatal virou uma humilhação. Com um reflexo sobre-humano, Levi grampeou a cabeça da serpente no ar. A cobra entrou em choque. Ela tinha aprendido com outros demônios que humanos eram atraídos por fofura, mas sua tentativa anterior de se enturmar com crianças no parque tinha sido um desastre. Todas fugiram gritando de pavor, ferindo o ego do monstro que se achava uma obra-prima da natureza. Ao ouvir Jasper exclamar que ela era fofa, a Python sentiu um misto de vergonha e triunfo. Finalmente, alguém reconhecia sua beleza, mas a alegria do demônio durou apenas até o sistema de Levi apitar com uma notificação cruel. Alimento rico em energia detectado. A diagnóstico era prático. Carne de Rank 2, altamente venenosa, mas deliciosa se a cabeça fosse removida. Levi ignorou os elogios de Jasper e olhou para a serpente como quem olha para um filé mignon. Ele se virou para a mulher e, com uma naturalidade assustadora, perguntou se ela poderia dar uma mãozinha na cozinha. Pouco tempo depois, o grupo estava no apartamento dela. O que antes era um demônio imponente, agora borbulhava em uma panela. Um aroma irresistível e carregado de poder começou a tomar conta do ambiente. A mulher, orgulhosa do tempero, anunciou que o prato estava servido, mencionando com saudocismo que sua filha sempre amava sua comida caseira. Os garotos, em um gesto de gratidão, a convidaram para o banquete, mas ela recusou gentilmente, dizendo que já estava satisfeita. Antes de partirem, ela fez questão de embrulhar o que sobrou para que levassem ao hospital. O clima de despedida foi tocante. Quando Levi disse que a filha dela tinha muita sorte por ter uma mãe tão boa, a mulher não conteve as lágrimas. Ela os observou sumir pelo beco, sentindo que, de alguma forma, aqueles dois loucos haviam trazido um pouco de luz ao seu dia cinzento. No caminho de volta, a dupla cruzou com um grupo de homens engravatados com um ar sinistro. Levi sentiu um calafrio, uma percepção de que estava diante de guerreiros com um poder fora da curva, mas logo deu de ombros, achando que era apenas impressão. O caolho, ainda no hospital, recebeu a notícia de que outro demônio de alto nível tinha sido eliminado, mas sua unidade não tinha registros de nenhum combate. Foi então que Levi e Jasper entraram no quarto, balançando sacolas de comida.
O comandante alertava sobre o perigo da Piton estar escondida nas redondezas quando o cheiro do ensopado o atingiu como um soco. Ele gritou de puro horror ao ver o conteúdo dos potes. Um dos soldados subordinados analisou um pedaço de osso com um dispositivo e confirmou o impensável. O jantar dos rapazes era, de fato, a Piton negra de Rank 2. Ignorando o choque geral, Levi e Jasper devoravam a sopa com gosto, comentando que, já que o caolho não queria comer, sobraria mais para eles. O comandante estava possesso. Ele não conseguia conceber como 2 pacientes psiquiátricos caçaram uma fera que se movia na velocidade do som. Quando Jasper comentou com a maior inocência do mundo que a cobra era fofa para abraçar e que sua carne era muito macia, o herói nacional quase teve um colapso. Ele sentia que, se continuasse perto daqueles 2, acabaria pulando de algum lugar só para fugir daquela realidade absurda. O caolho estava no limite da sanidade. Ele encarava a janela, tentando processar como 2 sujeitos tecnicamente fracos exterminaram 2 demônios de elite sem um arranhão. Para ele, a única explicação era que os psicopatas escondiam um poder descomunal sob aquela fachada de loucura. Quando a noite caiu, ele decidiu fingir que dormia, esperando flagrar a verdadeira natureza da dupla. Levi e Jasper se aproximaram sorrateiramente, cochichando sobre como o comandante era uma boa pessoa e merecia o ápice da técnica de cura. Jasper sacou a agulha, pronto para o golpe final. O guerreiro nacional, mesmo tenso, resolveu pagar para ver. Se eles tinham matado feras de Rank 2, talvez aquela espetada fosse o segredo de uma evolução divina. Ele decidiu confiar, entregando sua cabeça ao destino. O problema é que o quarto estava um breu total. Jasper reclamou da falta de luz, mas Levi, com sua arrogância típica, garantiu que suas habilidades eram tão afiadas que ele acertaria o ponto vital até de olhos vendados. Ele guiou a mão do amigo e cravou a agulha com uma força bruta na testa do veterano. O caolho quase explodiu de dor, mas se segurou, acreditando que o milagre estava vindo. Porém, no momento crucial do último ponto, uma enfermeira escancarou a porta. O susto foi fatal para a precisão. Jasper temeu e a agulha final entrou torta. A enfermeira berrou ao ver a cena de tortura e o comandante, em um último suspiro de desespero, tentou esticar a mão pedindo socorro antes de desabar inerte. O hospital virou um inferno. Médicos invadiram o quarto, convictos de que a dupla tinha finalmente assassinado o herói nacional. O diagnóstico foi brutal: hemorragia craniana grave. Enquanto o caolho era arrastado para a mesa de cirurgia, Levi e Jasper foram imobilizados e amarrados às camas como feras perigosas. Levi, sem entender a gravidade, apenas torcia para o amigo voltar logo para terminarem o tratamento.